Fala galera, essa aqui é a parte 3 do nosso material sobre energia aqui do Ciência do Quê. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou colocar o card do primeiro vídeo aqui em cima e você pode acessar na playlist também o vídeo 1 e o vídeo 2, que estão todos aqui, tá certo? É importante que você veja o vídeo 1 e o vídeo 2 antes desse, porque senão você não vai entender nada. Sem mais delongas, vocês já sabem, o meu nome é Paulo Lago e esse é o canal Ciência do Quê. Nós já definimos o que é um sistema, o que é um estado, demos as 3 regrinhas principais para o funcionamento da energia e agora eu vou estender essa explicação, esse entendimento para os casos microscópicos. Bom, quando a gente estava lá falando sobre a nossa caneta e que caiu na nossa mesa, a gente estava falando de um caso macroscópico, uma coisa que a gente percebe com os nossos olhos. E quando a gente vai para o mundo microscópico, o mundo das moléculas, o mundo dos átomos, é um mundo completamente diferente, mas a gente vai ver que essas regrinhas que ditam as transformações, elas seguem basicamente os mesmos princípios. É claro, gente, que isso daqui é uma generalização e como toda generalização, é simplista, é simplificada. Cada processo tem as suas particularidades, tá? Então é uma explicação geral, portanto limitada, mas não quer dizer que está errada. Você deve utilizar essa explicação como um ponto de vista para analisar os sistemas, tá? Mas é claro que ela não explica tudo o que acontece nessas transformações. É superficial, mas a superfície é o primeiro passo para a gente aprofundar de fato nas transformações, tá bom? Então eu vou pegar de novo a minha canetinha, só que dessa vez a gente vai olhar microscopicamente para ela, vai. Aproxima bem aí. A minha caneta é formada por partículas que a gente chama de átomos. Essas partículas podem ser divididas em menores partes também, mas vamos deixar isso para lá por agora. Os átomos interagem entre si com o que chamamos de ligação química, que empregam uma determinada quantidade de energia e, através dessa ligação, eles se agrupam em moléculas. Essas moléculas, por sua vez, também interagem entre si por ligações que envolvem uma energia um pouquinho menor, chamadas ligações físicas ou interações intermoleculares. Essas moléculas estão em constante movimento e esse movimento pode se dar de 3 maneiras, 3 tipos de movimento. É o movimento de vibração, o movimento de rotação e o movimento de translação. É a quantidade desses tipos de movimento que as moléculas podem fazer, podem realizar, que vai definir os estados da matéria que a gente conhece, sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, ele só permite o tipo de movimento de vibração. O estado líquido, por sua vez, permite o movimento de vibração e o de rotação em torno do seu próprio eixo. E o estado gasoso permite os 3 tipos de movimento, tanto a vibração, quanto a rotação, quanto a translação. Então, o grau de movimento dessas moléculas é medido por uma grandeza física que a gente já conhece, que a gente chama de temperatura. Então, a temperatura ela é uma grandeza relativa ao movimento das moléculas, tá? Ela não é o movimento das moléculas, mas ela mede esse movimento. E como a gente já viu, qualquer massa em movimento tem uma energia associada a ela, é uma energia cinética, tá bom? Agora vamos fazer igual antes, tá? Vamos imaginar 2 estados, um estado A antes da transformação e o estado B depois da transformação. Bora lá. No estado A temos 2 corpos, corpo 1 e o corpo 2. Esses 2 corpos possuem a mesma massa, são compostos da mesma substância, mas têm temperaturas diferentes no estado A. Logo, a agitação de moléculas diferente. Quando a gente coloca os 2 em contato, as moléculas do corpo de maior temperatura, o corpo 1, progressivamente agitam as moléculas do corpo de menor temperatura, no caso o corpo 2. Mas, a promover essa agitação, elas transferem parte da sua energia para outra molécula e, consequentemente, ficam com menos agitação, até que todas ficam com o mesmo grau de agitação e elas entram em equilíbrio.
configurando assim o estado B. Esse processo, a transferência de energia térmica, é o que nós chamamos de calor. Então, o calor é um processo, tá? É o processo de transferência de energia térmica. Do ponto de vista do corpo 1, ele configura agora no estado B um estado de energia menor em relação ao estado A. E a energia está mais distribuída do que anteriormente, porque parte da energia do corpo 1 foi transferida para o corpo 2. Mas se a gente olhar para o ponto de vista do corpo 2, ele ocupa no estado B um nível de energia superior ao que ele ocupava antes no estado A. Porém, essa energia está sim mais distribuída. Agora vamos olhar no ponto de vista do sistema inteiro. Se você levar em consideração o sistema inteiro, os estados A e B possuem um mesmo nível de energia térmica. Bom, se a transformação ocorreu no interior desse sistema, não importa, no estado A e no estado B, esse sistema vai abrigar o mesmo total de energia, assim como eu expliquei para vocês no vídeo 1. Porém, ao mesmo tempo, dentro desse sistema, a energia está mais distribuída. Então, isso significa que esse processo ele foi regido pelo aumento da entropia. Esse processo acontece porque a entropia aumenta, mesmo que a energia total do sistema continue a mesma. Agora vamos falar de um segundo caso hipotético, onde o corpo 2 transferiria calor para o corpo 1. Dessa forma, ele ficaria com um menor nível de energia. Mas o nível de energia total, como vimos, continua constante e ocorreria uma maior organização da energia. Nesse caso, quem tem mais energia ficaria depois com mais e quem tem menos energia ficaria com menos. Aí a gente não chamaria isso de energia, a gente chamaria isso de dinheiro. Esse tipo de coisa só pode acontecer num sistema caso haja uma diminuição total do nível de energia desse sistema. Aí a gente pode observar localmente um aumento de entropia. Mas se a gente parar para pensar, como eu também expliquei no vídeo 1, se a gente tem um sistema e esse sistema está inserido em sistemas maiores, se um nível total de energia desse sistema baixou, significa que parte da energia desse sistema foi compartilhada com o externo, certo? Com os sistemas exteriores. Então, olhando ainda mais de longe, a gente vê que, na verdade, houve sim um aumento total de entropia. Tá? Porque esses sistemas externos receberam energia, então a energia acabou sendo mais distribuída. Mesmo que localmente, microscopicamente, ali no ponto de vista do sistema interno, a gente tenha observado uma maior organização de energia. Então, gente, os processos não espontâneos, eles podem acontecer, desde que nesse processo não espontâneo, pelo menos uma das regrinhas aqui que eu falei seja obedecida. Por exemplo, no caso da nossa caneta, certo? E ela estava aqui no estado B e eu levei ela para o estado A, eu fiz esse corpo, do ponto de vista da caneta, ocupar um estado de energia superior, certo? Isso acontece porque eu empreguei energia externa à caneta no corpo. Em outras palavras, eu literalmente transferi a minha energia para a caneta. Isso é a energia ficando mais distribuída, não é mesmo? Então, isso significa que, mesmo sendo um processo não espontâneo, uma das regrinhas foi obedecida. Um outro exemplo é quando a gente ferve a água. A água em estado líquido está num estado de menor energia do que a água no estado vapor. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque ao se transformar em gás, a água ganha mais liberdade de movimento. Isso significa que mesmo ocupando um estado de maior energia, a gente tem uma energia mais distribuída, a gente tem maior entropia. Mas se nenhuma dessas regrinhas for obedecida, ou seja, se ao mesmo tempo eu tiver uma transformação que faça um corpo ocupar um estado de maior energia, sem que haja uma maior distribuição de energia, é impossível esse processo acontecer. E é nesse sentido que a gente tem processos irreversíveis. Os processos irreversíveis são os processos que cumprem todas as regrinhas ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho uma maior distribuição de energia, ao mesmo tempo que todo mundo ocupa um estado de energia inferior ao anterior. Eu não posso fazer o processo inverso porque isso significaria descumprir com todas as regrinhas. Um exemplo de processo irreversível é a combustão, quando eu tenho um processo exotérmico, ou seja, que libera energia, né? Então, consequentemente, ele está configurando um nível de energia menor, e ao mesmo tempo, substâncias que estavam no estado
líquido passam a estar no estado gasoso, ou seja, eu tive um aumento da distribuição da energia ao mesmo tempo que elas ocupam um estado de energia inferior. Isso faz com que esse processo seja impossível de ser desfeito. Não tem como eu pegar gás carbônico e água, juntar, enfiar no escapamento do carro, empurrar e fazer gasolina. Isso não acontece. E pelo mesmo motivo exatamente é que eu não posso esquentar alguma coisa a partir de outra que é mais fria do que ela. Vamos dar uma olhada no fenômeno de calor um pouquinho mais de longe, no nível macroscópico. O processo de calor, o processo de transferência de energia térmica, acontece a partir de uma diferença de temperatura. As fontes de temperatura, elas vão ter um comportamento de campo. Semelhante ao campo gravitacional, temos o campo de temperaturas. Então, se corpos têm temperaturas diferentes, eles ocupam posições diferentes num campo de temperaturas, assim como corpos em posições diferentes no espaço ocupam posições diferentes no campo gravitacional. E é justamente essa diferença de temperatura que faz com que a transformação aconteça. Então, é como se a diferença de temperatura fosse uma espécie de diferença de energia potencial. Até porque, se a gente olhar macroscopicamente, um corpo com uma determinada energia térmica tem ali um reservatório de energia que pode ser transferido para outro. Então, a energia térmica, macroscopicamente, pode ser entendida como um tipo de energia potencial, mesmo que microscopicamente ela seja gerada por um movimento cinético de temperatura. Então, cinética e potencial são coisas ali simbióticas, né? Uma se transforma na outra e não necessariamente de forma total, né? A gente pode encontrar isso de diferentes perspectivas, mas são sempre diferentes potenciais energéticos que geram transformações. Então, se a gente tem diferentes potenciais elétricos gerados por um campo elétrico, a gente vai ter o quê? Uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica nada mais é do que o movimento, energia cinética, dos elétrons. E se a gente tem diferentes potenciais químicos em contato, ocorrem reações químicas. Sempre no sentido do maior potencial para o menor potencial. Tem um vídeo que eu explico um pouco sobre isso, é um vídeo sobre biocombustíveis da série Contextos do Enem, aqui do canal, tá? Eu explico sobre termoquímica e explico como as ligações químicas são transformadas em energia térmica. Então eu vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem acompanhar também se vocês tiverem interesse, tá bom? Então é isso, gente. Todos esses campos com as suas particularidades obedecem a essas regrinhas. Sempre um processo vai acontecer no caminho do maior nível de energia para o menor nível de energia e no caminho de uma maior organização de energia para o caminho de uma maior desorganização de energia. E, dadas suas particularidades, sim, isso vale para tudo. Vale para todos os processos que você for estudar. Vocês perceberam que eu não citei energia luminosa aqui, e isso é porque a luz é um tipo de energia, e é energia, sim, que não tem massa. Ela já parte de diferentes princípios e, na verdade, isso representa uma ruptura muito grande na própria física. Então, isso que eu falei aqui não vale para a energia luminosa, e a forma que ela funciona também é muito mais complicada. Isso não significa que o que a gente estudou aqui está errado, só que, como eu falei, é limitado e uma das limitações é justamente essa. A energia luminosa não faz parte desse tipo de manifestação, por não ter massa. Mas, de qualquer forma, quando você estiver estudando na escola física ou química, e perceba, eu falo física e química ao mesmo tempo. E isso eu faço por querer, eu acho que a gente tem que tentar aproximar mesmo. Então, é um outro exercício que você pode tentar fazer quando você estiver estudando física e química e envolver conceitos semelhantes. Aproxime esses conceitos, provavelmente se trata da mesma coisa. Se você estiver estudando ali, então, inorgânica, ácidos bases, orgânica, oxirredução, pilhas, eletroquímica, mecânica, hidroestática e hidrodinâmica, tudo isso é regido por essas 3 regrinhas que eu expliquei para vocês no vídeo 2 e terminei de aprofundar agora no vídeo 3. Se você estudar todos esses assuntos olhando sob essa ótica, sob essa perspectiva, vai ficar tudo mais claro, vai ficar tudo mais fácil para você compreender como é que funciona, tá bom? É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de se inscrever e deixar o like aí para poder vocês acompanharem os próximos vídeos que vão sair desse projeto e das demais séries de vídeos que a gente
compõe aqui no canal Ciência do Quê. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!